Vocês querem aprender a fazer essa peça aqui? Uma linda pochete feita em silicone e com um bolsinho 3D super fácil. Então vem comigo aqui no caminho, eu te explico. Aqui estão os materiais necessários para a gente fazer a peça de hoje. Todos cortados no silicone e conforme o molde, tudo colorido. Aqui, esse é o espelho da parte da frente, que eu já fiz a marcação do bolsinho. Aqui eu pego o mesmo molde do bolsinho, o mesmo molde desse aqui. Eu subo aqui, eu faço um pique, eu subo 2 centímetros e faço já a marcação, né? Marco os meios de baixo e de cima do espelho da frente, coloco o molde e risco, faço a marcação. Eu fiz a marcação na parte de trás, porque a costura vai ficar aqui na parte fosca, na parte da frente, e após a gente fixar o bolso, é só vir aqui e apagar o risco que a gente fez na parte de trás. Então, aqui tá o fole do bolsinho, aqui tá a tampa, aqui tá a parte de trás, a parte da frente. A gente vai precisar de alça, zíper, tudo colorido e vivo. Então, aqui a gente vai começar colocando o vivo no espelho do bolsinho da frente. Já fiz a marcação do pique da parte de baixo, da parte de cima. A gente vai pegar um pedacinho de silicone amarelo, porque o vivo que eu vou usar é amarelo, e a gente vai colocar o vivo. Agora aqui a gente vai para o fole desse bolsinho. A gente vai fazer a junção da parte do zíper com o fole, que tem a mesma medida aqui do zíper. Se o seu zíper for maior, mais largo do que 3 centímetros, então a largura do fole também vai acompanhar. Aqui é 3, então é 3, né? 3 e 3. Então, aqui, para fazer o acabamento, eu poderia colocar viés, mas eu resolvi colocar um pedacinho de 2 centímetros aqui, ó, para cobrir essa nossa costurinha daqui do acabamento. A gente vai costurar, virar e rebater nas duas partes. Costurei aqui, coloquei o acabamentozinho do próprio material. Agora aqui eu vou cortar o excesso. E vou fazer marcação de pique em cima e embaixo. O fole já tá pronto do bolsinho e a gente vai colocar o fole nesse bolsinho. Mas antes eu vou fazer o seguinte, eu peguei uma tirinha do próprio material de silicone, mas ela pode ser também, essa tirinha, ela pode ser de viés. Eu vou fazer um acabamento em uma das partes aqui, nela todinha, para que quando a gente costure esse bolsinho aqui assim na peça, não fique corte a fio. Não tem problema nenhum de ficar corte a fio, mas eu não gosto. Então, eu vou cobrir esse corte a fio aqui, cobrir essa parte aqui, ó, do zíper todinho, com uma tirinha de acabamento, que pode ser de viés também. Nesse caso, eu fiz uma tirinha de 2 centímetros e vou cobrir aqui. Então, eu vou colocar aqui, meio com meio, e vou fazer uma costurinha bem na pontinha, em toda a extensão dela. Ficou assim a tirinha desse viés de acabamento do próprio material em toda a extensão do fole. Aí, como ele cobriu a parte do pique, eu vou fazer de novo com o lápis, marcar o pique de cima e de baixo dessa parte do acabamento. Marquei aqui. Aqui no zíper, eu fiz a marcação do pique com o fogo, com o isqueiro, e aqui com lápis. Aqui eu fiz o pique, cortei, e aqui com lápis. Aí, agora, a gente vai colocar pique com pique,
da parte do zíper, a parte que não está com acabamento, vai na peça. Porque o que está com acabamento é o que vai no espelho. Então, a gente vai clipar toda essa extensão e vai fazer a costurinha. Clipei tudo, agora a gente vai costurar. Depois que costurar, vai passar o viés. Fole colocado, agora a gente vai colocar o viés de acabamento para cobrir essa junção. Ficou assim por dentro, com acabamento, a gente vira. E ficou assim por fora. Agora, a gente vai fixar esse bolso no espelho da frente. Aqui é o espelho do bolso da frente. Eu já fiz a marcação. A gente vai fazer a costura desse lado, mas a marcação eu fiz pelo outro lado. Eu marquei os piques aqui. Aqui eu fiz o pique, aqui eu só fiz uma marcação. E eu subi 2 centímetros e me utilizei do molde do bolso da frente. Risquei pelo avesso, marquei o pique de baixo e o pique de cima. E eu também fiz uns piques nas laterais. Eu fiz umas marcações aqui nas laterais. O que é essa marcação aqui na lateral? Eu vou começar a fixar esse bolso aqui, por esse lado. O bolso vai ficar assim. E eu vou começar do pique de cima, aqui. Eu vou marcar o pique de cima e vou marcar o pique de baixo para ele não correr. E essa marcação que eu fiz nas laterais é uma marcação apenas de referência que eu me utilizo quando eu vou colocar bolso 3D. Porque já aconteceu de eu fazer a costura toda certinha, retinha na marcação, e o bolso ainda assim fica torto. A costura está toda correta, toda certinha na marcação, mas o bolso ficou torto. Porque o que é que acontece? Às vezes, a gente costura e vai puxando o bolso, vai puxando. Então, ele vai entortando, ainda que a costura fique reta, fique certa, o bolso vai entortando. A marcação que eu fiz dos lados é a marcação de referência dessa junção aqui. Aqui, ó, mais ou menos aqui. Então, eu sei que quando eu começar a costurar, chegar aqui, a marcação vai bater mais ou menos aqui. Então, se a minha costura, ela tá aqui, desse outro lado, obrigatoriamente, ela tem que estar na mesma direção. Ela não pode estar mais em cima ou mais embaixo. É o que vai garantir que meu bolso vai ficar bom, não vai ficar torto. Então, é apenas uma linha de referência que eu marco dos lados para eu me atentar. Eita, esse lado aqui, a linha ficou mais ou menos aqui, na linha da costura ou na linha da emenda. Então, quando eu chegar aqui desse lado, eu também tenho que alinhar na mesma direção desse aqui, para o bolso não ficar torto, ainda que a costura esteja correta. Eu fiz a marcação toda de lápis. Então, eu vou fixar essa peça abaixo da linha. Não é em cima da linha, não. É abaixo da linha. A todo momento que eu for costurando, eu tenho que ver a linha. Então, a minha costura, o meu bolso, fica abaixo da linha e não em cima da linha. Eu dei 2 pontinhos, um em cima e um embaixo, para ele não correr. E agora, eu vou começar a fazer a costura, sempre abaixo da linha da marcação.
aqui tá a costura do meu bolso. Eu nem tirei a linha ainda, para eu mostrar a vocês. Aqui, eu fiz a costura toda embaixo da minha marcação. Não vai aparecer aqui, porque o fole é roxo. Mas toda na marcação. E na parte que eu marquei aqui, não sei se vai aparecer aí, eu não sei. Eu fiz uma marcação, deixa eu acender aqui, eu vou acender para vocês verem. A minha marcação de referência da costura, que tá, eu fiz aqui do lado, tá vendo? Ela seguiu a linha da costura dessa emenda, aqui, ó. Essa marcação que eu fiz aqui, ela seguiu a linha da costura. Então, obrigatoriamente, do outro lado, essa marcação também tem que seguir a linha da costura. Não foi nem a emenda em si, foi a linha da costura. É apenas uma referência para que esse bolso não fique torto. Não fique uma parte um pouquinho mais em cima e outra mais embaixo, porque aí o bolso ia ficar torto, ainda que minha costura tenha seguido toda a marcação correta que eu fiz. Então, dessa forma aqui, dessa forma, o bolso, ele não fica torto, ele não está torto, o bolso não está torto, porque ele seguiu a referência do pique de cima, ele seguiu a referência do pique de baixo e as linhas corretas dos lados. Então, agora, eu encerrei aqui a minha costura e eu passei um pouco o ponto mais pra cá. Vou puxar a linha pro lado de trás. Aqui a costura tá toda retinha, toda direitinha na linha. Vou puxar a costura, fazer um nó, vou queimar. E aqui eu só venho, com o dedo mesmo ele sai. Eu venho apagando a marcação que eu fiz, que foi de lápis. Então, ela sai tranquilamente. Toda a marcação que eu fiz aqui atrás, ela vai sair. Facilita você fazer a marcação da parte de trás, porque nessa parte aqui, se eu fosse apagar, ia ficar ruim por causa da costura. Aí, com isso, o meu bolso, ele ficou com duas costuras aqui, ó. A primeira, que foi a costura para colocar o acabamento no fole. E a segunda foi a costura de fixação do bolso na peça. Ele ficou com duas costuras aqui, ó. Em toda a extensão, ele tem duas costuras. Uma na pontinha e outra na extremidade aqui de cima. Aí, agora, a gente vai colocar o zíper nessa parte de cima. Nessa parte aqui das costas dele, eu vou pegar uma fita dupla face bem fininha e colar em toda a extensão. É onde eu vou colar o zíper para costurar nessa parte aqui. Agora, eu tiro a fita dupla face, pego o zíper, aqui o cursor, já coloquei o cursor no zíper, na mesma direção que está esse cursor aqui do bolso, e eu vou alinhar. A gente vai alinhar aqui, ó, o zíper com essa parte daqui, de cima do espelho, a gente alinha os dois lados, certo? Aqui tá colado, não vai correr, e a gente vai fazer uma costurinha bem bonita, daqui de cima até aqui. Fiz a minha costurinha bem bonita aqui. Desse outro lado não aparece nada, nenhuma fita. E agora, a gente vai fazer a marcação desse zíper com fogo, no caso, com o isqueiro. A gente vai juntar aqui e vai
fazer a marcação do meio dessa peça aqui, ó, com o isqueiro. E agora a gente vai colocar o vivo aqui. Aqui eu fiz uma marcação de 2 centímetros. Nesse molde, ele não é reto. Aqui, essa parte aqui, ele não é reto. Ele é inclinado. As duas extremidades, elas são inclinadas. Então, após essa inclinação, que começa a correr a curva, você vai marcar 2 centímetros. Aqui eu fiz um pique. Eu juntei um com o outro aqui, tá igual, pra fazer no mesmo sentido, na mesma direção, né, na mesma altura. E eu vou colocar o vivo. O meu vivo, ele tem que dobrar, ele tem que morrer aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho mais pra cima, o vivo vai até mais em cima, mas ele tem que morrer nessa marcação aqui, que eu fiz de 2 centímetros após a inclinação. Então, aqui tá meu vivo, com a parte gordinha pra aqui pra dentro, né? Então, eu vou passando um pouquinho, mas a minha costura do vivo, ela vai começar da minha marcação, do pique aqui que eu fiz. Meu vivo tá maior, tá vendo? Mas a marcação que eu fiz tá aqui, minha costurinha foi até a marcação. Dos dois lados, a costurinha foi até a marcação. Porque o vivo, ele vai ter que entrar aqui, ó, nessa marcação. Ele vai dobrar aqui na marcação. Dos dois lados. Ele vai ter que dobrar na minha marcação aqui. Aqui é a tampa. A tampa é do mesmo jeito. Eu fiz a marcação de cima e de baixo, do meio da tampa. E também da pontinha pra cá, 3 centímetros. E fiz uma marcação, um piquezinho, porque o meu vivo, ele só vai até aqui, até essa marcaçãozinha aqui. Cortei o vivo maior, o vivo tá até lá em cima, mas a costurinha do vivo, ela só foi até a minha marcação de 3 centímetros. Porque aqui o vivo vai dobrar, o vivo vai morrer aqui assim, vai morrer aqui. Já tem o pique de cima e de baixo, também já temos o pique aqui desse zíper. Então, a gente vai agora colocar pique com pique e vai clipar a tampa inteira. Aqui eu clipei a tampa no espelho da parte da frente, clipei ela inteira. E aqui tem o vivo passando, certo? Então, a gente vai começar a nossa costurinha aqui, da tampa no espelho, sem vivo, porque quando chegar no pique, que a gente fez aqui, ó, o pique da marcação, o vivo vai entrar, ele vai entrar aqui, nesse sentido assim. A gente vai começar a costurinha aqui, sem vivo. E quando chegar aqui, a gente vai dobrar. E vai passar por cima, até aqui. Quando chegar aqui também na marcação, a gente vai dobrar o vivo pra dentro. E vai terminar a costurinha apenas silicone com silicone, sem vivo. Costurei. Na marcação do pique, eu puxei o vivo para ele entrar. Eu comecei sem vivo aqui. Então, na marcação, aí sim, ele entrou. Costurei todinho. Na segunda marcação, entrei com o vivo e terminei a costura sem o vivo. Aí, ele ficou assim. Comecei sem vivo, ele entra aqui, mostra o vivo, entra aqui de novo e termina sem o vivo. A gente vai cortar essas sobrinhas e vai passar o viés de acabamento nessa parte aqui.
O viés não precisa ir até o final, não. Só onde começa e termina a tampa. Aqui. Eu vou selar com o isqueiro. E a gente vai colocar o espelho da parte de trás. Agora, nesse momento que eu coloco as minhas alças, certo? E onde é que a gente vai colocar a alça? Logo acima do pique. Quando termina a inclinação dessa parte do espelho aqui, ela termina a inclinação. Na ponta da inclinação, a gente vai fixar a alça desse lado e desse lado. Aqui eu cortei uma alça de 1 metro. Então, desse 1 metro, eu tirei 10 centímetros e ficou 90 de um lado e 10 do outro. Então, aqui, na ponta da minha inclinação, eu vou fixar uma alça e na ponta da outra inclinação, a outra alça. Agora, a gente vai fixar o espelho da parte de trás. A parte de trás também tem uma inclinação. E que a gente vai juntar inclinação com inclinação, pique com pique. A gente já fez o pique de cima, a gente fez o pique de baixo. Então, a gente vai juntar pique com pique, vai clipar tudo, fazer a costurinha e depois colocar o viés. Eu clipei tudo aqui, toda a parte de cima e a de baixo. Na parte do vivo, a parte do pique daqui, o pique tá desse lado. O vivo vai entrar, vai vir aqui, ó, pra fora. No caso, ele vai vir pra fora. Ele vai ficar assim. E vamos passar por cima até chegar aqui. Perceba que essa parte aqui de cima, ela não é totalmente reta, porque tem duas junções aqui, ó. Tem duas junções, mas aí a gente vai passar a costurinha aqui por cima. Aqui, ó, aqui por cima. A gente vai, tem a junção da tampa com esse espelho, tá clipado. E a costurinha, ela precisa passar aqui por cima. Então, você vai passar a costura aqui, vai deitar aqui. Tem que se atentar para ele não entrar aqui, porque como não é totalmente reto, você vai ter que alinhar aqui em cima, você vai ter que alinhar para poder fazer a costura. Então, vai costurar de um canto a outro e alinhar só essas partezinhas da junção. E depois costura o restante todo. Eu vou começar minha costura da parte de baixo. Vou começar a costura da parte de baixo do vivo. Quando chegar aqui em cima, eu vou mudar o calcador. Por causa do vivo, o calcador tem que ser fino aqui. Então, eu tô usando calcador fino. Mas aqui, eu vou usar um calcador mais grosso para pegar a costura mais grossa. Fiz a costurinha de toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte. Coloquei o vivo pra fora, na imediação, ó, do meu pique. Dos dois lados, aqui, ó. O pique. E dobrei. Agora eu vou cortar essas sobrinhas. Não precisava ser uma sobrinha tão grande. Mas... aí, agora, eu vou mudar o calcador, porque agora eu vou fazer, ó, a costura dessa parte aqui, ó. Aí, agora, ó, já tem essa costurinha aqui de cima. Eu vou só alinhar para que essa parte aqui, ela não desça. Alinhar aqui em cima. Qualquer coisa, eu até puxo um pouquinho, assim pra cima. E a gente vai costurar assim. O vivo, esse vivo, vou botar sempre pra cima, aqui, ó, tudo pra cima. Fiz toda a minha costurinha aqui, ó, pique com pique, toda a costurinha. Aqui, ó, alinhei, tudo pra cima, ó, tudo pra cima. E agora, eu vou aparar essas pontinhas que fica. Eu vou cortar
essas quinas aqui assim. E vou colocar o viés de acabamento e virar a peça. A gente vai colocar o viés de acabamento. E eu vou começar o viés por aqui, por essa parte aqui, de ladinho. Terminei o viés todo aplicado na peça inteira, aqui. Agora, a gente vai desvirar a peça. Vai abrir o zíper, com a ajuda do secador, ele vai amolecer essa peça e a gente consegue desvirar. Agora, a gente vai colocar os atacadores dessa alça. Aqui a gente tem um fecho macho e fêmea e um regulador. Então, esse fecho, ele já tem um dentinho aqui, que permite a trava da alça. Não precisaria do regulador, mas quando a gente coloca isso aqui, fica um pedaço de alça, assim, para fora. Então, isso aí pode atrapalhar. Esse regulador, ele vai ficar aqui para prender e não permitir que a alça fique assim, excesso de alça na cintura. Então, desse lado, do lado mais curto, eu vou colocar essa parte aqui. Vou fazer uma dobrinha aqui e vou fazer a costura. Desse outro lado aqui, da alça mais comprida, eu vou colocar primeiro o regulador aqui. E nessa parte aqui, com os dentes, o dente tá virado pra cá, ó, pra cá. Eu vou passar assim, de baixo, aqui, ó, assim, de baixo pra cima. Porque quando a alça passar pelo dente aqui, ela trava. O dente trava aqui, ó. Não deixa a alça correr. É feito castelinho de mochila. Não deixa a alça correr. Vai ter uma trava aqui, porque o dente tá travando a alça aqui, ó, desse lado aqui. Aí, o que é que vai acontecer? Se a gente não colocasse esse regulador, e quando a pessoa fosse ajustar na cintura, aqui, ia ficar sobrando esse pedaço de alça aqui, ó. Ela vai atacar aqui, e ia ficar sobrando aqui. Aqui iria estar na cintura da pessoa e ficar sobrando esse pedaço de alça. Então, para que não fique assim, sobrando, a gente coloca esse regulador, já colocou nessa parte, vem aqui em cima, coloca ele aqui de novo, voltando aqui, ó. Aí é o que vai ajustar isso aqui. E ele não vai ficar pendendo, ele não vai ficar assim, solto. Essa parte solta aqui. Ele pode vir aqui e deixar aqui até a pontinha. Vai ficar o cinto todo ajustado, sem nenhuma parte pendurada. Aqui, a gente vai fazer uma dobrinha e outra dobrinha, para poder esconder aqui, ó, tá selado. Mas para não ficar aqui, de repente, desfiar, vai fazer outra dobrinha e vai costurar. Vai ficar assim. Vai impedir que, de repente, ele passe pra cá e ainda passe pra cá. O acabamento ficou aqui. A trava da alcinha. Ela pode regular aqui à vontade. Regula aqui. E essa parte, ela não fica pendurada. Por quê? Porque tem isso aqui, que é o ajuste. É o ajuste dele. Que não permite que a alça fique pendurada. E assim, concluímos nossa pochete de silicone. Eu espero que vocês tenham gostado.
Um beijo e obrigada por assistir!